Literapistas, eu sou a Flávia Castro. Hoje a gente tem aqui com a gente a Flávia Amâncio. Olá. A Raquel Laranjeira Paz. Oi. E a nossa convidada é muito especial, uma pessoa que está voltando, já é de casa, portanto, que é a Júlia Codo. Vou ler sobre ela e enquanto ela acena para vocês. Júlia Codo nasceu em São Paulo em 1983, formada em Letras pela Universidade de São Paulo e pós-graduada em Editoração e Jornalismo Cultural pela Universidade de Roma La Sapienza. Não sei se a minha pronúncia está certa. É editora, escritora, roteirista e tradutora. Em 2019, foi uma das selecionadas para a antologia Leia Mulheres, da editora Jandaíra, e é autora dos contos de Você Não Vai Dizer Nada, editora Nós, 2021. Caderno de Ossos é o seu primeiro romance e é sobre ele que nós vamos falar aqui. Júlia, seja muito bem-vinda. É com muita alegria que a gente recebe hoje aqui. Sabemos que você está numa programação aí intensa de lançamentos, então estamos muito satisfeitas de ter você com a gente. Gente, eu que agradeço. Sempre muito bom vir aqui conversar com vocês e uma alegria imensa. Muito bom. Ai, Júlia, a gente quer mais livros teus para a gente chamar mais vezes e ficar tão maravilhadas. Sem dúvida. Tão maravilhadas. Tomara que aconteça isso. Não, também tem que espero. acontecer. Agora já tá. Sim. Foi livros como esse, hein, Raquel? Pelo amor de Deus, vamos lá. É isso mesmo. Júlia, olha, nós já conversámos contigo no outro episódio, não é? Noutra entrevista que fizemos sobre o teu livro de contos, que também amamos, achamos lindo demais. Então, eu vou remeter as pessoas que nos estão a ver ou a ouvir, caso estejam no Spotify, no podcast, para ir ouvir aquele início de conversa sobre o teu passado de leitora, como é que foi, como é que não foi, porque nós hoje eu queria que começássemos mesmo mais assim a sério sobre este teu livro. Então eu vou-te começar por perguntar, como se não soubesse, né? Ou só sabendo uma pequena parte, vá, que é, como é que foi para ti sair de um livro de contos, não é? E que nós sabemos que tu estavas a escrever mais contos, para começar um romance. E até já fazer um pequeno spoiler alert, porque já vais começar também a trazer algumas coisas sobre o livro, que é de onde é que surgiu a ideia deste livro, ou seja, como é que foi esta transição do teu livro, tu estás a escrever contos para passares a escrever o teu romance, como é que isto foi para ti? Tá. Então, foi bem difícil, assim, passar do conto pro romance, porque eu estava muito acostumada a escrever conto, então era um gênero que eu já estava muito confortável com ele, já estava praticando há muito tempo, e sentia que eu dominava mais ou menos ali aquela coisa, né? Então, e os primeiros contos eu estava escrevendo, não sabia nem se eu ia ter um livro, era mais relaxada a coisa, né, também. Então, aí depois que eu comecei a falar, não, vou fazer um livro, aí comecei a montar, ver o que as histórias tinham em comum, montar um livro, escrever novas histórias já pensando num livro, mas era um processo também que o conto tem aquela coisa de você... Eu fico obsessiva um pouco com a história, pensando na história, eu vou lá, escrevo, conto, e acaba. E aí, ufa, acabou, e tem aquela sensação de realização momentânea, pelo menos, né? Terminei. Já o romance, pra mim foi difícil, porque eu tava fazendo uma coisa que eu nunca tinha feito. Então, totalmente nova pra mim. E tem essa continuidade, que ele demorou muitos anos, demorou quase 5 anos pra eu terminar, né? Então... E eu ficava convivendo com essa obsessão que não terminava e com essa angústia, assim, de não estar conseguindo terminar. Várias vezes eu desisti, deixei ele de lado. E foi um processo meio caótico. Eu sou um pouco caótica, né? Então, o conto funcionava melhor para escrever, porque daí eu terminava o conto, eu passava, por exemplo, para fazer algum outro trabalho que eu tinha que fazer. E depois voltava, escrevia conto. E aí tinha essas interrupções, só que as histórias terminadas, né? Porque são histórias com começo, meio e fim terminadas. Aí o romance não, né? O romance ele tem essa continuidade. Aí cada pausa eu sentia também que eu perdia o fio da meada. Então foi muito difícil. Aí eu recomeçava, muitas vezes apagava tudo, começava de novo. Sentia que eu ia perdendo, assim, o livro. Então, foi bem complexo, assim. Aí, teve um momento que eu parei e falei assim, não, agora vou ficar focada nisso, porque tá me angustiando não terminar esse livro. Essa história está comigo, ela me atormentava. Ela tava assim, ela tava voltando. Aí, também, falando em estar atormentada, eu acho que eu tive
eu terminei esse livro de contos, ele demorou mais um ano para sair, ser publicado. Um pouco... já estava assim, 2019 mesmo, fim de 2019, e eu já comecei já estava com o livro de contos terminado e comecei a escrever o romance. E acho que o que me fez escrever, eu acho que era um pouco uma angústia do presente. Eu tinha algumas memórias de infância que sempre estiveram comigo, né? O tema da ditadura militar sempre esteve mais ou menos comigo na minha história, porque eu escutava histórias da minha família, porque a minha família, meus pais, meus tios, eles participaram um pouco da resistência, assim, nos anos quando eles eram jovens, estudantes, universitários. Então, eu escutava as histórias. Então, uma coisa que sempre fez parte da minha vida. Eu tinha memórias de infância, assim, de coisas que eles contavam, que já era período de redemocratização. E um momento político, assim, eu tinha uma angústia com aquela coisa que parecia que estava voltando esse discurso autoritário, uma exaltação à ditadura. Então, logo depois começamos a pandemia, então era um momento, assim, de um pouco de desespero, assim, e para mim acho que foi até uma forma de elaborar, organizar os meus pensamentos e cutucar a ferida, mas tentando costurar e entender alguma coisa, se é que tem alguma coisa a ser entendida, né? Mas foi mais ou menos assim. Ai, que legal. Gosto muito dessa ideia será que tem alguma coisa a ser entendida? Eu acho que conversa muito com o que nós temos estado a falar, não é? Aqui porque hoje começámos a falar também um bocadinho do momento em que nós estamos a viver hoje, não é? Nesta coisa enfim, toda a conjectura geopolítica, não é? Do dia hoje da entrevista, que não é qualquer coisa, não é? E diz-me uma coisa, o teu livro, ele está, assim, nós ficamos muito maravilhadas com a maneira como ele está muito amarradinho, né? Ou seja, tu abres várias histórias, tu abres várias ligações, tu abres várias reflexões, mas elas todas têm uma continuidade e uma conversa entre elas, né? Como é que foi para ti isto? Assim, foi difícil perceber os eixos gerais do livro? E outra pergunta que eu te queria fazer, que é, se calhar entre a Júlia que começou a escrever o romance e a Júlia de hoje, não é? O que é que mudou? Ai, essa última é difícil. Eu acho que a coisa da organização e da amarração do romance foi muito difícil fazer, porque como eu fiz bem caótica, assim, né? Eu tava comecei a escrever, assim, coisas que me enviam à mente, então um pouco fora de ordem. E esses pedacinhos, né, de narrativas que vão se mesclando, muitos deles eu fui rearranjando depois, né? Então, a minha ideia era, assim, fazer uma coisa fragmentada, mas, claro, eu sempre quis que fizesse sentido para o leitor e que tivesse bem amarrado e que tudo tivesse uma continuidade, que ficasse perceptível, que o leitor captasse a história, né? Então, isso foi a parte mais difícil, e foi nesse momento, assim, que eu falei assim, não, agora eu tenho que parar e organizar tudo isso, e deu um baita trabalho, mas deu muita satisfação, porque eu gosto, assim, de escrever em fragmentos, assim. Também tem a ver com a própria história do livro, porque a narradora, ela conta uma história que ela não sabe direito qual é, né? Ela tem poucos elementos para contar a história, então ela vai organizando pensamentos, memórias, sonhos, pesquisas na internet para construir um sentido, né? Então, é como se eu também tivesse feito isso, narrando. Então, e também desse quebra-cabeças mesmo. Então, eu fui organizando como um quebra-cabeças. Aí, a Júlia, a última pergunta, que a Júlia do começo do livro, a Júlia do final, é sempre difícil responder. E é sempre difícil para mim, porque quando você fica numa narrativa tanto tempo, né? Você realmente já é outra pessoa quando você terminou. E aí, ainda o livro demorou para ser publicado. Ele teve a primeira versão, primeira conversa com o editor, aí fiquei mais uns meses reformulando um pouco o livro, aí depois assinei o contrato, mas sabia que o livro só ia ser publicado no ano seguinte,
Então, você vai mudando muito e amadurecendo também como pessoa, como escritora. Então, com certeza, se eu pegasse essa história hoje, eu teria feito outra coisa completamente diferente. Então, você sente até certo delay, assim, quando você lança um livro. Porque tem o tempo do livro, ele é longo, né? Você começar e terminar e editar. Mas, ao mesmo tempo, para mim, ele... Eu sou sempre eu, né? E pra mim ele reflete muito o que foi pra mim viver esses anos mesmo também, sabe? Sim. E o que eu mudei foi que talvez eu tenha elaborado muitas coisas minhas também e do passado do Brasil, de tanto, sabe, mergulhar nesse assunto. Então, talvez isso, eu veja toda a questão até um pouco mais de maturidade, talvez, não sei. Legal. A gente percebeu, assim, que Caderno de Ossos, né, ele não é somente uma incursão no passado, né, no passado do Brasil, no passado da história dessa protagonista, mas também o que se deseja alcançar para o presente, né? Sim. E aí depois, assim, a gente acompanha a protagonista no capítulo 19, que Eva desejou não aceitar o que não fazia sentido. E assim a sobrinha dela, que nos conta a história, a partir desse momento em que ela sabe, né, que ela toma conhecimento de que a Eva não aceita mais o que não há sentido, ela passa também a não aceitar o que não faz sentido para ela, né? É um momento assim de encontro de vidas muito bacana. E eu fiquei pensando se a gente pode dizer que assim age a literatura na nossa vida, né? Porque, né, tem esse momento em que nós, né, nos identificamos e passamos, de fato, a querer, né, entender e a não aceitar mais o que não faz sentido pra gente. Ou seja, a partir da leitura da vida da tia, a partir dos cadernos da tia, ela entende a própria vida. Então, assim, acho que a leitura faz isso um pouco, esse trabalho pra gente, né? Acho Queria que você comentasse. Eu acho que a leitura tem esse papel da gente... Primeiro, a gente de alteridade, né? A gente entra na cabeça de outra pessoa. Mesmo que seja uma personagem fictícia, é um outro ser humano. E a gente... que tem sentimentos humanos que são humanos, que todos nós temos. E eu acho que esse é o papel, né? Um pouco da literatura, da gente se transformar um pouquinho, nem que seja só um pouquinho, depois da leitura. E aí você falou, né? Você comentou ela mesma, ela também, né, se Sim. transforma em mergulhar na vida da tia. Sim. Ela é uma mulher, uma personagem que ela tá perdida, um pouco perdida, sentindo um vazio enorme também, né, e de alguma forma entrar em contato com a vida dessa tia, ela se agarra muito à vida da tia para entender o que tá acontecendo, ela vai, né, escavando, sim, e para construir uma nova vida para ela, porque a partir desse, como você comentou, né, ela realmente... Ela tá se reavendo com tudo, né, com o país dela, com a família dela, e aí ela também começa a pensar nela mesma, porque ela estava muito resignada ali, né, na vida dela, que não estava boa para ela, e aí ela começa a perceber mesmo, sim, que a tia dela era uma pessoa que era mais uma inconformista e que, né, lutava pelas coisas que ela achava que tinham que mudar. Uhum. E ela vai e começa a se reaver, assim, com o próprio desejo, né, com a própria autonomia também. Ela começa a criar uma autonomia para ela que ela, sim, não tinha. Ela começa a pensar em quem ela era, o que ela estava fazendo da vida dela. Eu acho que isso é uma parte que se comenta pouco do livro, porque a gente às vezes fica muito no tema do passado trágico do Brasil, da ditadura, da Vala de Perus e tudo isso, mas eu acho que tem essa construção da personagem que você comentou que eu quis fazer e eu acho interessante. É muito bonito a parte em que elas se encontram no mesmo plano, no mesmo lugar, sim, no lugar de insatisfação, né? A partir daqui, uhum, há de ter uma mudança. E as duas causam essa mudança nas suas vidas, dali para diante, né? Que é muito, muito bacana, muito bonito. Bom, uma outra coisa é que a gente também não pode deixar de pensar no nome da Eva como esse grilhão,
né, que prende a tia, mas também é um homônimo de todas as mulheres, né? Eva como todas as mulheres. Ambas, né, tanto a Eva personagem mítica da narrativa cristã, quanto a Eva personagem do Caderno de Ossos, elas são mulheres desobedientes, transgressoras, né? E assim como a Antígona, que você mais à frente também cita, e a própria Cassandra. Né? Ou seja, são todas mulheres transgressoras. Essa visão de lugar da obediência, né, das mulheres, né, por parte das mulheres, marcou gerações. Né? E os mitos serviam como modelos, né? E serviram durante séculos para mostrar esse lugar da mulher. Né? Mas no seu romance, a história é contada pela sobrinha mais nova, que quebra, né, um a um, o que podemos dizer assim, as correntes, né, que nos aprisionam. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Eu acho que é engraçado. A Eva apareceu assim. Várias pessoas me perguntam se tem a ver, né, com a narrativa bíblica. E na verdade eu não pensei nisso. Porque tem algumas coisas de personagem que vem o nome e eu não sei porquê. E o nome é aquele lá. E depois eu até pensei, não, eu não queria que... Eu acho que eu vou mudar, mas não conseguia porque virou Eva, tinha que ser Eva. O Eva veio numa frase, assim, pra mim. A primeira frase do livro. E tinha que ser. E aí, depois, pensando, né... Tem um pouco a ver com essa coisa da desobediência que você falou. Tem a ver com ela representar mulheres em geral. Que, né, ela é a primeira mulher do mundo, mas assim, se houve alguma coisa, foi inconsciente, então tem a ver com o nosso imaginário ali, mas esse nome grudou na minha cabeça e ficou, essa mulher chama Eva. E a Cassandra também é outro nome que veio, e eu não sei da onde, eu fiquei caçando, é Cassandra o nome, e aí... Alguém virou e falou, sabe, tem a Cassandra mitológica e tal. E eu não tinha pensado nisso, aí eu comecei a pensar. Eu gostava muito de mitologia quando eu era mais nova, então pode ser que também tenha ficado meio consciente. Eu lia muita história de mitologia grega, adorava, quando eu era adolescente. Mas aí eu falei, nossa, mas aí comecei a investigar mais, relembrar a história da Cassandra. Eu falei, nossa, a Cassandra tem... Porque o meu livro fala muito do futuro, né? Dessa angústia com o futuro. Então, a Cassandra tem tudo a ver com a história do livro. Aí eu comecei a contar um pouco também. Falei um pouco da Cassandra mitológica. Mas foi primeiro um nome que veio, assim, né? E talvez tenha vindo desse inconsciente. Aí depois a Antígona eu já tava falando da Cassandra. Aí veio a Antígona, tinha tudo a ver e tal, né? Sim. Mas, que mais que você pergunta? Você pergunta a última pergunta. Então, eu chamei todas essas mulheres transgressoras que você colocou ali na sua narrativa, né? E dizendo que, enfim, elas representavam um modelo de lugar para a mulher, né? Sim. E no seu livro você traz a sobrinha, que é a sobrinha mais nova, uma geração mais nova, e ela vem quebrando todas essas correntes, todos esses modelos, digamos assim, né? Sim, e essa sobrinha, na verdade, ela começa assim meio... apagada, meio resignada, sem força mesmo, né? Mas eu acho que ela vai, ao longo da narrativa e com a própria história da Eva, talvez essas outras mulheres mitológicas junto, ela vai, talvez, se fortalecendo e adquirindo, né? E chega no ponto de não retorno. Sim. A partir daqui, outra mulher. Muito bom, muito bom. Júlia, outra coisa também que, enfim, me chamou a atenção é que no seu livro, né, você tem 29 capítulos, dos quais 7 são dedicados a Eva, né? Então, que nos faz pensar, né, que são fragmentos da história que a narradora, digamos, organizou para ajudar ela a contar a história da Eva. Sim. Né? Tanto que você nomeia, né, como um prólogo. Tem lá os episódios chamados de História da Eva e você termina com um epílogo, né? Ou seja, um encerramento de uma obra de arte, né? De uma história. Sim. De uma história. Então, assim, dá a entender de que é uma história, né? Por conta desse formato, por conta dessa estrutura, de que tem uma história ali que é paralela à história contada pela sobrinha.
né? Ou seja, tem uma história com início, meio e fim. O que faz pensar ali também, por conta de todos desses mitos que você trouxe, de uma estrutura de tragédia. Mas a gente tem ali uma heroína que, ao final, no epílogo, tá viva. Né? E aí eu fiquei pensando muito sobre isso, assim, achei muito, muito interessante, gostei demais desse final, de fato, porque a gente não tem heroínas que terminam suas histórias vivas, pelo menos não na mitologia grega. E aqui no Caderno de Ossos a gente encontra esse modelo, o que dá força para, né, nós leitoras, nós mulheres que nos lançamos a lutar por nossos direitos, a entrar numa luta, enfim, social, e porque a gente tem um modelo de alguém que termina a tragédia viva. Viva, E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Então, eu adoro, assim, narrativas que têm narrativas dentro de narrativas, histórias dentro de histórias, livros que contam sobre histórias né, dentro de livros. Adoro essa coisa. E eu quis fazer... E aí, então, como você comentou, ela... aquelas partes que tem a narrativa da história da Eva, narradas em terceira pessoa, eu quis que ficasse um pouco ambíguo, assim, do leitor se perguntar, mas o que é isso, afinal, né? Mas... e eu acho que cada um pode interpretar da maneira que quiser. Mas, para mim, tem a ver, sim, com a narradora tentando construir ou... inventar ou pegar os elementos que ela tem, que são poucos, e inventar, construir cenas, assim, escrever cenas porque ela, em certo momento da narrativa, ela pega o caderno também. Então, construir cenas pra tia, né? É uma forma de lutar contra o apagamento, porque já é muito apagamento, né? Porque ela já foi morta, sequestraram ela foi morta, o corpo foi escondido. A gente viveu anos e a ossada dela não foi reconhecida. A gente é um país que muito focado em esquecer, né? De passar um caminhão, uma boiada, né? Por cima para não relembrar, para não trabalhar mesmo, ou elaborar as feridas do passado com aquela tentativa de olhar para frente, mas também para preservar certos grupos, né? Então, é muito apagamento, né? E esse, foi uma tentativa, acho que da própria narradora e até minha, ela já tá a narrativa inteira morta, né? Morta, desaparecida, ninguém sabe onde tá o corpo. Então, de contar a vida dela mesmo, como foi a vida. Então, enquanto ela estava viva, quem foi essa mulher? Ela existiu. No final eu falo também, ela existiu. Então, é isso, assim. E ela termina viva um pouco porque... É difícil falar de narrar cenas muito trágicas também, né? Então, a gente fica contornando para ficar mais subentendido, que talvez tenha uma força maior. Porque se a gente fosse tentar contar em palavras o horror que foi o que aconteceu com muitas pessoas, no caso dela é uma personagem fictícia, mas que simboliza o que aconteceu com muitas pessoas de verdade, a gente nunca vai dar conta de narrar com palavras. Nunca vai ser suficiente, né? Pro horror que foi. Então, a narrativa termina com ela viva com essa coisa, tipo, em breve ela vai morrer, né? Em breve vai acontecer uma coisa horrível com ela, mas também pra exaltar a vida dela mesmo, né? Porque ela já foi muito apagada, como eu disse. Sim, eu acho que você fez isso muito bem, porque, de fato, a gente encontra essa personagem morta desde as primeiras páginas, mas essa estrutura que você deu de epílogo e prólogo, de prólogo e epílogo e episódios, assim, morrer vamos todos um dia, sim, né? Ela morreu, certamente, sim, mas ela teve um momento da vida dela, né? Uma história em que ela, né, pulsava ali, e você deu esse lugar para ela. Achei que foi isso, assim, incrível. Que bom. Muito bom, muito bonito. Júlia, olha, eu vou ler até aqui um pouquinho, assim, uma coisa que eu gostei muito, muito no teu livro, né? Porque, de facto, eu acho que tu trazes muito bem as coisas muito bem costuradas e elas vão se abrindo, né? Ou seja, elas estão tão amarradinhas que os sentidos abrem-se e é muito bonito. Então, eu vou ler aqui 2 trechinhos, só para situar quem nos está a ouvir.
O primeiro é da página 95, que diz assim: pode parecer estranho, mas os ossos e as estrelas estão intimamente ligados. Tinha descoberto isso numa matéria que li quando fazia pesquisas sobre a conservação dos esqueletos. Era o tipo de revelação que me deixava eufórica e excitada, como uma criança de 6 anos. Acontece que as estrelas também morrem, e acontece que a maior parte do cálcio dos nossos ossos foi gerada por elas. Depois anda um pouquinho mais para a frente e diz: existem algumas supernovas específicas, ricas em cálcio, cuja explosão provoca uma reação química que produz esse elemento. Essa seria a origem da maior parte do cálcio que existe na natureza e também nos nossos dentes e ossos. E depois, mais à frente, tu dizes: ainda convivemos com esses restos. Nuvens de poeira cósmica também são resultados de mortes estelares. Há milhões de anos, partículas de grãozinhos minúsculos caem sobre a Terra e se espalham por todo o lado, inclusive nos telhados das casas e prédios, nos tetos dos carros. Nossas cabeças podem estar agora cheias de pó extraterrestre. Nós também o inalamos e o ingerimos sempre que comemos alface. É provável que tenhamos pedaços de estrela no intestino e nunca fomos alertados disso. Achei lindo. Então, o que é que eu tive daqui, né? De alguma maneira, tu aqui colocas, né? A personagem coloca nesta narrativa, coloca-nos no lugar de testemunhas da existência das estrelas, não é? Nós e as alfaces. É ainda mais lindo. Não é? Porque é tipo nós no mais humano, mas a alface na sua coisa mais existencial, não é? Então esta ideia de testemunha, eu acho que atravessa todo o teu livro de uma maneira muito forte e de alguma outra maneira o amor também é um bocadinho isso, não é? Esse testemunhar da vida uns dos outros. E ali foi, enfim, retirado. Na página 204 tu até falas de outra coisa que tem a ver com o tempo, não é? Que é... Espera lá que eu vou ler. Não é? Porque este livro é tão bom que a gente... É melhor ler só que perguntar, porque realmente está tudo aqui, é muito bonito. Tu dizes assim... se você pensar bem, a memória também não é passado, e sim presente. O que lembramos no instante do agora. Mas um segundo depois, o agora já não existe, e a memória então passa a ser memória da memória. Na verdade, a memória é um tempo paralelo, que também não existe. O que sobrou do esquecimento, só um rastro do que já se perdeu. Então, né, tu fazes muito bem esta ligação entre o rastro, né, o rastro dos restos, e o lugar da testemunha, né? Então eu queria que tu falasses um pouquinho disso. Ah, sim. Acho que o livro, ele tem muito de arqueologia, né? Então, ele é um livro de restos, de sobras. Então, sobras de memória, sobras de conversas que ela escutava, né, atrás da porta, escondidas. Sobras de estrelas, de restos humanos, né? E aí, a partir disso, a memória são sobras, né? E aí ela vai tentando construir, né? Por isso que o fragmento foi a forma que eu achei que dava conta de contar essa história. Porque são pedaços, são restos que ela vai colocando lá junto para construir uma coisa. E que, no fundo, eu acho que o presente é isso, né? Nosso pensamento é um pouco isso. Mas que é uma mistura de tudo isso, de pedacinhos e restos. E aí é uma grande escavação, né, esse livro. Acho que é isso. Sim. Não sei se eu respondi sua pergunta, mas adorei suas observações. Vou pegar aqui a pergunta da Raquel e essa discussão, a sua resposta, para falar de um dos aspectos, acho que a gente falou agora, você falou agora há pouco, da relação entre as duas, né? Entre a protagonista e entre a tia desaparecida, né? A Eva. Uhum. Porque, para mim, eu acho que tem uma coisa nuclear do livro que, para mim, na minha leitura, Flávia, tá exatamente aí nessa relação entre as duas, né? Desde os aspectos mais
superficiais da narrativa, a narrativa que todo mundo pode acessar, né? E que sempre parece como a escrita da Júlia né? Que eu acho que a simplicidade tem uma linguagem que todo mundo acessa, todo mundo consegue capturar, mas de repente você percebe que tem alguma coisa aqui que você não sabe ainda o que é, né, como leitor, e quando você entende retroativamente, é um arraso, né, porque aquilo tudo está relacionado de uma forma muito complexa, mas é tudo simples, a narrativa, né, a linguagem, enfim, tem uma certa oralidade, como alguém estivesse te contando uma história. Mas para mim essa relação entre as duas é uma coisa fundamental no texto. E aí, assim, quero ler aqui um trecho da página 89, porque acho que elas estão ligadas por um buraco, né? O buraco é um personagem quase no livro. Talvez seja um personagem. Sim. O buraco como uma síntese de todos os buracos. O buraco do olho da Eva, né? Que ela usa uma prótese e essa prótese passa o livro inteiro, a história inteira na mão da protagonista. É o buraco de Perus, é o buraco negro do espaço que você usa para falar de tantas outras coisas. É o buraco no quintal do avô, né? É o buraco, de certa maneira, que o avô vai se dirigindo, como a morte, como uma espécie de senilidade, enfim, que vai acometendo. É o buraco na memória, enfim. O buraco é talvez o protagonista da história, né? E eu acho que o buraco, ele aciona uma espécie de, não sei se aciona é a melhor palavra, mas de desejo entre a Eva e a protagonista, né? E nesse triangulamento entre buraco, Eva e protagonista, há um amor dado, há uma intimidade que elas compartilham. Então, vou para a página 89, porque eu acho que tem uma provocação aqui, que a gente larga o livro falando dela, Júlia, que é a questão da geração também. Então, tem sim o fato dela ser uma sobrinha e dela ter nascido numa geração, você diz aqui logo na página, também vou ler, porque acho que experimentar a escrita da Júlia é um presente que a gente pode dar para quem está ouvindo. Não sei muito bem como contar essa história. Na mesa de cabeceira descansam 3 cadernos que foram seus. Ela falando supostamente para a tia. Talvez seja isso. São eles que importunam meus sonhos. Também não sei um bocado de outras coisas. Sei apenas que escrevo depois de alguns desabamentos, rompimentos de barragem, incêndios, desmatamentos, tempestades de verão, alagamentos, congestionamentos, desastres eleitorais. Nasci no Brasil dos anos 80. Não vi as 2 grandes guerras, o Holocausto, nem a Guerra Fria. Não vi os tanques circulando nas ruas, os generais de óculos escuros. As coisas estavam melhorando, diziam, e nem temos terremotos por aqui. Vai a virada do século, a chegada do celular, da internet, o primeiro disco do Radiohead, esse tipo de coisa. Todos os filmes do Indiana Jones. Penso em algumas imagens, o presidente Collor andando de jet ski, um anúncio publicitário com uma criança saltando num pogobol, o tênis do Michael J. Fox, de Volta para o Futuro, a Madonna vestida de espanhola no clipe La Isla Bonita, qualquer cena com o Falcon de A História Sem Fim pixelada numa televisão de tubo. Não sei se falo do passado, do presente e do futuro. Sei que eu e os meus amigos nascemos do que sobrou do século e depois nos distraímos por aí. Então, por que isso aqui é importante? Porque essa é ela, a protagonista, e a Eva é essa, como a gente tem falado, tia que foi, enfim, perseguida, que, enfim, foi torturada, né, e que teve um desfecho trágico numa época muito marcante da história do país, né? Então, eu queria que você pudesse falar um pouco pra gente dessa relação entre elas, como foi construir essa relação entre esses 3 personagens, considerando o buraco um dos personagens, e como que isso te transformou à medida que você foi escrevendo, né? Se isso que eu tô falando aqui, para você é forte também. Para mim é talvez o eixo central, né, do livro, essa relação entre as duas. Sim. Bom, primeiro os buracos, isso, o livro tem muitos buracos mesmo, os reais e os simbólicos, né, que você já você comentou, tem o buraco, que é a Vala de Perus, que já é um buraco, ela tem um buraco na garagem. Ontem eu estava conversando antes de ontem, no sábado, na Feira do Livro, com a Patrícia de Tolvo, que estava mejando a mesa, ela é arquiteta, e ela fala assim, não pode, eu fiquei desesperada, a casa vai cair, é estrutural, não pode ter
A Patrícia do Críticas Instantâneas, Isso, né? Sim. Maravilhoso. Sim. Porque fica essa história meio absurda e eles lá assim meio resignados, apáticos, vão deixando aquele buraco ali, né? Então também é uma metáfora para família, né? Que é como tá aquela família naquele momento. E aí tem o buraco negro, que é uma coisa, né? Que a gente fica... O buraco é uma coisa que fala, nossa... O que tem ali dentro? Né? Uma coisa escura, que você fala, o que é aquilo? Então, de muito... Assim, de indagação, né? Talvez tenha a ver com a indagação ao futuro. E um pouco de medo, receio que você tem, né? A gente tem medo, porque a gente não sabe o que tem dentro, a fundura, qual é. E aí tem a órbita da Eva, que ela não tinha um olho. A boneca também não tinha um olho. A boneca Cassandra. E aí tem, assim, os buracos, assim, a própria sensação de vazio, né? Sim. Que permeia o livro todo. E a protagonista... a falta de respostas, que também é outro vazio, outro buraco. O livro, como ele é um pouco fragmentado em pedaços, então você olha a página, tem vazios, né? Tem buracos, então um livro todo esburacado mesmo. Então, então ele se relaciona assim. Aí, com a relação dela com a tia Eva... Também a gente pode dizer que é uma relação de vazio, porque elas não se conheceram, né? Sim. Então, ela é uma relação que ela tem poucos elementos e pedaços de história que ela foi escutando e que ela foi olhando fotografias e perguntando. As respostas não vinham muito da mãe, do avô, né? Então... Ela também tinha... se ela fosse construir a narrativa da Eva, ela tentando construir, também tinha vazios, também tinha buracos. Mas, ao mesmo tempo, ela tem uma... ela começa a ficar obsessiva com a tia e começa a se ver refletida nela, ou querer se refletir nela, querer ser ela, de alguma forma. Sim. Né? E começa... Tem semelhanças que a mãe fala que as duas se parecem um pouco. Então, ela começa, talvez, a aprofundar ou forçar até mesmo essas semelhanças. Ela começa a ter uma admiração grande mesmo pela tia, talvez de querer ser, né? Querer ter algumas características que ela admira na tia. E uma curiosidade imensa de saber quem foi aquela mulher, de ter conhecido, né? Aquela mulher. Eu acho que é interessante essa relação das duas. Acho que até já tive a oportunidade de falar com você sobre isso. Porque tem um lance desse buraco no tempo, buraco temporal que as separa, mas um buraco de terreno, um buraco físico que as aproxima, né? E ao mesmo tempo a gente parte da narrativa dela sem saber nem nomear o estado em que ela tá. Ela tá numa espécie de uma letargia, não sei, mas que ela não sabe nomear. Ela até fala isso, né? Ela não sabe nem dizer que ela não está bem. Ela simplesmente está. E aí ela sente esse impulso de vir ao Brasil. E aí no Brasil, enfim, a história vai se desenrolando. Mas a curiosidade é também, talvez seja o primeiro desejo, né? Totalmente, um desejo. Totalmente. A curiosidade é a fagulha de desejo. Então, acho que aqui, por exemplo, na página 89, que tem um trecho muito interessante, que mais uma vez ela se reunindo a partir desse buraco, em que a tia, né, vai em tese, está desaparecida no início, e ela supostamente é a que está aparecida, né? Ela vive, ela tem um corpo físico, ela tá... Mas parece um pouco o contrário, né? Parece que a tia que está desaparecida é quem vive. E ela é que está morta, né? E aí tem na página 89 um trecho que eu também queria ler, que é: há muitas formas de desaparecer. Ser uma mala ou uma carta e se extraviar, por exemplo. Nesse caso, a coisa não deixa de existir, fica apenas ausente para quem a procura. Já tecidos orgânicos e até materiais de construção, como aço, concreto, tijolos e argamassa, podem ser dissolvidos totalmente pelo ácido sulfúrico. O cloro também pode dissolver coisas por causa da oxidação. Por isso faz desaparecer bactérias e micro-organismos. A água faz sumir por completo o açúcar e o sal. E se você jogar uma pastilha numa poça durante a chuva,
ela derreterá em pouco tempo. Quando o animal se extingue, toda a sua espécie desaparece de forma definitiva do planeta. Um dos modos mais eficazes de desaparecer, desconectar-se da internet e limpar o histórico do computador. Mas também seria preciso limpar as lembranças das pessoas que você conheceu. Caso contrário, a sua imagem ainda fica vivendo no pensamento alheio. Sentir-se ausente de si mesmo, esvaziado, que deve ser o mesmo que não ter desejo. Ficar na penumbra. Ser atingido pela lava de um vulcão, ser uma das profissões que vão desaparecer no futuro por causa do automatismo, ser um líquido e escoar pelo ralo, ser um esqueleto sem nome, é que o nome carrega informação demais sobre nós, o que é contrário de desaparecer, ser um bicho leve demais que não deixa pegadas. Né? Então, o que parece é que ela é esse bicho leve demais que não deixa pegadas no início do livro. Uhum. Mas à medida em que as duas vão se encontrando nesse buraco, parece que elas se erguem desse lugar. Né? E uma, de alguma forma, uma espécie de um equilíbrio entre elas. Né? Uma transmissão de vivacidade, talvez. Não sei se eu estou falando a palavra certa, mas eu sinto que há... Nessa relação das duas, o nascimento do desejo, de todos os desejos, né? Sim. Eu acho que esse encontro com ela, com essa tia mesmo desaparecida, mesmo que ela, desconhecida para ela, realmente foi uma... É uma coisa que despertou, ajudou ela a despertar o desejo, né? E eu achei interessante que você falou que ela tá viva, mas tá meio morta, e a tia tá morta, mas teve uma vida intensa, assim, que ela considerou intensa, né? Sim. Que ela, na fantasia dela também, uma vida que deixou marcas, apesar dela ter morrido muito jovem. E eu achei bem bacana essa relação das duas é importante, inclusive porque eu acho que no fundo tem aquela crítica das gerações. Tem uma coisa ali, como a gente sai do livro, começa daí, eu acho que a gente fica o tempo inteiro sentindo também um pouco incomodado, né? Independente de... Todo mundo sente esse incômodo, né? E aí eu vou falar só mais uma coisa aqui para passar para as meninas, que é a questão do tempo. Acho que o tempo, ele atravessa o seu livro, né? Então, seja na fragmentação narrativa, no ir e vir cronológico, seja nas diversas experimentações emocionais do tempo, né? O tempo, ele é esse conceito que abarca tanta coisa e que é difícil da gente sintetizar. Mas eu acho que a gente consegue experimentar, a gente toma contato a partir da sua escrita com movimentos diferentes do tempo, né? Sei lá, uma espécie de uma pausa brusca do tempo, uma aceleração do tempo, um tempo que, por exemplo, para mim a cena mais forte é aquela cena do carnaval, né? Que ela tá embriagada, enfim, ela tá lá tranquila, experimentando o carnaval, de boa no carnaval, e aí de repente ela começa a ficar mais atenta a alguns objetos, alguns brilhos, enfim. Aquilo é um movimento também do tempo de observação, do tempo interno, né? Do tempo emocional dela. E aí você vai falando, você fala inclusive do tempo como tema, né? Você fala dele, fala do Einstein, da relatividade, vai falando do tempo não existe, enfim, N assuntos. E aí a gente chega nesse momento aqui do texto que eu acho genial, gente. Vou usar essa palavra, eu acho genial. Que você fala da espaguetização do tempo. Né? Porque na realidade você está associando o conceito do tempo, da discussão do tempo propriamente dito, com o do buraco negro, né? Que tem aquela zona em que as pessoas... Fala aí, Júlia, como é que é? Você vai... a gravidade, o objeto estica, né? E aí tem não fui eu que inventei o termo, viu? Sou um cientista. Fenômeno da espaguetização do tempo. Sim. Aí quando eu tava pesquisando sobre o buraco negro, eu li isso e falei, nossa, isso tem muito a ver com o livro. E tem a ver com a pandemia, né, pra mim, porque o tempo ficou todo estranho na pandemia. É justo esse trecho que eu vou ler na página 183, pra quem tá com o livro na mão, que é: encarei o buraco outra vez, me deixei hipnotizar pela escuridão. Pensei que o tempo também parecia ter perdido sua forma original, olha isso. Não fazia muita diferença se era dia ou noite, fim de semana ou segunda-feira, e as horas passavam, hora muito rápido, hora muito
muito devagar, se tornavam insignificantes. Como todos os dias se assemelhavam, assim como as notícias, os números eram crescentes, mas eram sempre números, se repetiam e se pareciam entre si. Era difícil então lembrar o que tinha acontecido no dia anterior ou 4 horas antes. O presente foi esticado e virou um espaguete. Chamei esse evento de fenômeno da espaguetização do tempo. Eu acho isso demais, gente. Júlia, conta aí um pouco pra gente como foi trabalhar o tempo aí na narrativa. Eu acho que assim, o tempo realmente eu quis que fosse protagonista mesmo. Até essa especulação sobre porque ela fala de passado, presente e futuro, porque tem uma especulação sobre o futuro, né? Porque quando a gente tá um pouco nesses tempos de angústia, a gente fica muito pensando além da conta no futuro. Do que vai ser, meu Deus? Olha como é que tá o mundo agora e o futuro, né? Então, a própria forma de narrar, então, de não ser cronológico, né? Quer dizer, a narrativa principal, ela é mais ou menos linear, né? A da narradora. Mas aí ela tem essas interrupções não cronológicas, né? De memórias que elas entram fora de ordem temporal. A história da Eva é contada também fora de ordem temporal, como se ela fosse acontecendo de forma diferente no livro mesmo. Ela vai acontecendo enquanto você pensa nelas, a memória vem no pensamento, ou um pensamento sobre a Eva e uma especulação sobre a Eva a partir de algum elemento que ela viu e ela cria aquela especulação. E eu quis fazer... tem o personagem, meio personagem arqueólogo do futuro, né? Que ela fica falando, o que o arqueólogo do futuro vai pensar? Porque, então, é essa mistura mesmo do passado com o futuro, do passado com o presente. Porque é um livro que está muito... Eu até... Era uma preocupação que eu tinha. Nossa, será que vai ficar uma coisa meio datada? Porque é uma coisa que é muito focada naqueles anos ali específicos, 2019, 2020... e aí ele tá muito fincado assim na realidade presente, apesar de ser uma história fictícia, mas que também tem tudo isso, tem tudo passado, presente, tem passado, futuro além do presente, e eu queria que todo aparecesse no livro como um único bolo, assim, talvez, sabe, como tudo junto mesmo. Não, e eu acho que essa provocação que você falou do arqueólogo do futuro o tempo inteiro a gente é convocado a responder o que eles diriam de nós, dados esses rastros, né? Ou a ausência de rastros. Sim. Isso é muito interessante, é revolucionário quase, né? Você pensar assim, eu acho que é revolucionário. Você pensar o que o futuro do futuro do futuro pensará sobre os rastros que a gente deixou, né? Será que vai sobrar, né? Porque não vai ter mais materialidade. Apegado a ausência de pegado, bicho leve, exatamente. né? Somos bichos leves ou não, né? Acho não que somos é isso. do ponto de vista climático, mas somos talvez desse ponto de vista aí mais de comportamento. Dessa coisa de é tudo a nuvem, né? As coisas que a gente carrega, as fotos agora, não tem mais quase foto impressa. E aí, o que vai sobrar, né? Será que vai resistir isso? Será que eles vão ter o dispositivo para abrir isso? Sim. Né? Exato. Vai ter que ter arqueólogos especializados em tecnologia do passado, eu acho. Exato. Né? Não é? As cápsulas do tempo também estão no livro. Também, então, uma nova configuração da cápsula do tempo. Mas, Júlia, deixa só fazer assim um cortezinho, vou-te cortar só porque eu acho que de alguma outra maneira, obviamente os livros são de uma materialidade que talvez não chega aos arqueólogos do futuro, não é? Mas ao mesmo tempo este livro eu acho que tem uma coisa assim, não é? De se propor como um retrato, não é? Porque tem também toda aquela história de se a gente conseguisse ir para longe da Terra e olhar, conseguíamos ver o mundo, conseguíamos ter um flash do mundo há 500 anos, né? E é quase como se este livro pudesse ser algo, de alguma maneira, esse flash destas 3 gerações, não é? Ou seja, do Nani, não é? Que se propõe
que eu acho que ela é uma figura incrível aqui no livro, porque ele é, ao mesmo tempo que apresentado de uma maneira muito afetuosa, ele também é um cúmplice, não é? Um cúmplice que, ok, não sabia bem o que estava a fazer, mas é um tremendo cúmplice, não é? E de alguma maneira temos essa figura que diz assim, não, o que eu quero é esquecer, não é? Temos esta Eva hiper viva na pergunta, não é? Neste enigma do que é que acontece com ela. O Nani quer esquecer e acaba por esquecer tudo, não é? Uma pessoa que fica sem memória. Ela quer resgatar esta memória, que volta para resgatar esta memória, né? E depois temos esta narradora que diz assim, olha, lá, né, aquela coisa dos filmes do Indiana Jones, as sapatilhas do Michael J. Fox, somos esses, né, que vimos isso e vimos isto também. Ou seja, faz aqui as pontes, como se construísses também a possibilidade de cifrar alguma coisa, né? Ou seja, para os arqueólogos, é assim, tipo, olha, não, estes são os do Indiana Jones, né? Estes são os que viram as sapatilhas, estes são, e eu acho isso também muito importante, né? Os que viveram a pandemia, né? Do Covid-19, ou seja, de alguma maneira dás elementos para diluir o mistério, né? Para diluir o enigma, isso é também muito importante. O livro é uma ferramenta, né? Nesse lugar. Pode ser uma cápsula do tempo, né, o livro também, porque Sim. É uma história guardada ali dentro, que talvez morreria se não tivesse sido... Como a fotografia, né, que capta um instante, guarda ali um instante e fica guardado para sempre. Para sempre não, né, mas que o arqueólogo talvez não ache, mas fica guardado para gerações futuras. E o livro também, ele pode fazer essa função. Muito legal. Uma coisa que também que eu gosto muito de observar são os nomes, né? Eu falei já alguns deles que você citou no seu livro, mas um que eu também achei muito legal e você comentou que não tinha pretensão lá atrás, né? Foi o da Cassandra. Né? Não tinha pretensão de usar como a definição do mito Cassandra, né? Da mitologia e tal. Mas é muito interessante que a gente acompanha a protagonista contar a história, a busca, né, que ela faz sobre a história da tia. E tem ali ao lado dela um braço da boneca Cassandra. E na mitologia que, enfim, conhecemos e você traz no seu livro, né, o mito da Cassandra, que ela tinha o dom da profecia. Sim. Então eu achei muito genial também que você chega ao final da narrativa com aquela, na verdade, ao longo da narrativa, a ida e vida dos ossos, né? E aqueles ossos que se perdem nesse ir e vir dos arqueólogos, né? E das decisões governamentais do que fazer com esses ossos, aqueles que se perdem e que se misturam e que, né, não se sabe mais se existe ali um humano completo, né, seus ossos completos ou não. E Cassandra está profetizando desde o início, né, que são poucos os que sobram, né, no caso ali, só o braço. Eu achei que foi assim uma sacada genial. Não sei se teve intenção ou não, mas... Não, na verdade essa interpretação que você falou eu não tinha pensado, mas faz todo sentido, né? E eu pensei assim no braço como mais um pedaço, né? Porque outra coisa que ela não tem nem a boneca inteira, ela ficou só o pedaço, né? Que também tem a ver com os pedaços de ossos desmembrados ali, né? Mas gostei do que você viu, faz todo sentido, assim. É o que sobra, né? É o que sobra, Foi o que sobrou, Cassandra falou. Eu acho que tem aquele aspecto também que a gente tinha comentado, Flá, que é o dom da profecia, mas a maldição do descrédito, não é isso? Sim. Então, isso. Também a história do tipo, putz... A pessoa tá falando, tá vendo, todo mundo tá vendo. A gente tá vendo o que tá acontecendo. E tem a ver com o nosso presente. A gente tá falando, gente, olha o que vai acontecer no mundo. Aí tem a questão ambiental, por exemplo. Né? Muita gente falando e ninguém acredita. Isso. A maioria não acredita, não leva a sério esse sensação, né? Essa sensação. Tá sendo dito e é como se não estivesse sendo dito, né? Isso. E a gente não entende nem muito bem por quê, nenhum de nós. É verdade. Eu ia dizer alguma coisa e passou-me, pera lá que eu ia dizer qualquer coisa. Já sei, eu queria falar da pomba, assim, porque eu acho que, pronto, a gente ia aqui comentar, mas, porque nós ficámos muito assim nesta coisa, esta volta dela, né, porque este regresso dela ao Brasil, ele é muito orgânico, nós acreditamos que ela quer mesmo e que ela precisa voltar para o Brasil. E há muitas camadas de resposta, né?
porque é que ela volta? Porque ela volta com um objetivo concreto. Ela, por um lado, ela é a mulher que foge, não é? do caderno, ela foge do marido para voltar. Por outro lado, ela vem cuidar do avô, que a mãe precisa de ajuda, não é? Por outro lado, a mãe precisa de ajuda para encontrar a Eva. Eu acho que há uma coisa que ela também percebe ali, não é? Que é muito... O desaparecimento da Eva é muito... fragmenta a vida da mãe dela também, não é? Sim. Fragmenta, causa um desaparecimento do próprio futuro da mãe dela, né? E eu acho que ela percebe isso muito bem. Então ela vai tendo vários motivos, assim. Mas uma das coisas que para nós foi essencial é esta coisa de que, de facto, ela estava num lugar de estar sem desejo, estava sem ser capaz de imaginar um futuro por desconhecer um passado, não é? E a coisa sacada do nome, não é? De não haver nomes, justamente o Nani tem nome, não é? E depois a amiga da tia, mas ela não tem nome, não é? Quase o nome que impera tudo é o da Eva. Agora há uma coisa que eu acho que é muito, para nós ficou muito forte, que é aquele momento em que ela mata a pomba, não é? Porque eu acho que, de alguma outra maneira, há uma epifania ali de um antes e de um depois, não é? E ela mata muito mais do que a pomba, assim. E nós ficámos a pensar que a pomba, até a gente falou, que a pomba era uma certa símbolo de paz podre, não é? Aquela paz podre que o Nani dizia, não, vamos esquecer, vamos demolir o edifício onde isso aconteceu e fingir que está tudo ok, não é? E ela mata a pomba, né? E ali morrem várias pessoas, né? Morre a Eva, no concreto, acho eu, da percepção dela, pronto. Houve uma Eva que tem uma história, teve uma existência, mas também morre uma outra versão dela, que era uma pessoa que não assumia as rédeas do próprio destino, né? Então, não sei, só dizer-te que a gente adorou esse momento, que a gente sentiu assim, tipo uma descarga também disso. Às vezes é mesmo preciso, se calhar, cortar com o passado, né? Dizer assim, ok, pronto. Foi isto. De não retorno, né? Isso. Sim. Vamos enterrar, vamos fazer a coisa bem, né? Não vamos esquecer. Pra mim, ela tem assim, tem uma coisa assim. Ela tá assim num momento muito. Tem algumas coisas sobre o Nani que ela descobriu. Tem essa conversa, né, com a amiga da tia, ela volta a pensar... talvez tenha a gente não fala do sofrimento da Eva, mas a gente sabe que ela foi torturada, então... aquela pomba lá em sofrimento, ferida, né, quase morta, mas viva, e ela também, naquela apatia, naquela casa, sem fazer nada, sozinha, naquela casa destruída, e parece que é um momento que... E ela fala, né, que ela sente falta da coragem da Eva, do movimento que a Eva faz, né? E que ela não tem... Ela se sente sem movimento. É um movimento dela também que ela... De força dela também, aquele lá, né? E um pouco de acabar com o sofrimento da pomba, que também é o dela, talvez, né? Mas só que de uma forma muito violenta também. Brutal, né? Eu acho que tem isso. Legal. Acho que é revolucionária, né? Porque ela acaba com as agonias, né? A agonia de não saber o que aconteceu com a Eva, a agonia de não saber o que ela quer. Então, é muito... Ela assume ali o lugar também que a tia quis ter, né? O lugar de acabar com alguma coisa monstruosa, né? Sim. É muito legal isso. É isso, meninas. Vamos para o Proust. Vamos lá. Vamos lá. Nos proustianos começo eu. Júlia, conta pra gente, quais são seus poetas favoritos? Nossa! Bom, eu cresci muito lendo o Fernando Pessoa, né? Mas aí eu gosto também de umas coisas, Drummond, muito. E aí, bom, mais recentemente, eu gosto dos poemas do Carver, que é contista, mas ele tem um livro de poemas que eu gosto muito. Nossa, com certeza, toda vez que me perguntam eu esqueço alguém, mas a Ana Martins Marques, Angélica Freitas, somos todas fãs dessas contemporâneas. Anne Carson. Tô esquecendo alguém, com certeza, gente. Mas Manuel de Barros, Manuel Bandeira, todos esses eu gosto. Legal. Muito bom. A minha pergunta... eu esqueci a Adília Lopes, adoro.
portuguesa. Eu gosto Sim, muito sim. também. Sim. A heroína na ficção. Quem é a sua heroína na ficção? Heroína na ficção. Ixi, Maria. Ai, vou lembrar uma que eu gostava muito, mas assim, início da idade adulta, adolescência. A Rebeca dos 100 Anos de Solidão, que comia terra, adorava ela. Nossa, muito bom Adorava. mesmo. Isso mesmo. Mas tem muitas outras, com certeza. Nossa, e comia a terra. Olha que interessante você gostar dessa personagem. Sim. Relacionando ao buraco, mais uma vez. É mesmo. Olha só, tudo a ver com o livro dela. E a minha é: qual é a tua asneira favorita? Asneira? Bobagem, assim? É. Ai, deixa eu ver. Ah, eu gosto de desenhos da Disney. Eu adoro ver desenho da Disney. Futebol eu gosto também. Bastante. De assistir, às vezes assisto novelas, eu assisto de tudo, séries. A asneira é bom. É bom de vez em quando. Também É. acho. Muito bom. Júlia, a gente vai agradecer mais uma vez. É um prazer enorme. Se a gente não tivesse o tempo aqui, a gente falaria com você o dia inteiro sobre esse livro. O livro é imenso, Sim. você também. A gente sempre soube disso. Estamos muito felizes com a recepção do livro. É o início de tudo. Ai, né? que então, bom, a gente. gente. Tá muito feliz. Eu que agradeço, porque assim, a leitura de vocês é sempre muito superior à maioria, assim, é muito, muito gostoso vir aqui, escutar. Eu enxergo coisas sobre o meu livro que eu não tinha enxergado com a leitura de vocês. Então, muito obrigada. Obrigada, A gente. agradece. E até a próxima. Até.